Graças a paz, irmãos. Devido às muitas chuvas que caíram no dia de hoje e diante da previsão de mais chuvas, nós recomendamos aos irmãos que moram em lugares de risco, né, e um pouco distante da igreja, que não venham à igreja e que fiquem na sua casa. Mas mesmo assim nós estaremos abertos com o tempo e portas abertas para receber os irmãos que quiserem vir, que morem mais próximos, para nós assim estar louvando e orando ao Senhor e compartilhando a sua palavra. No entanto, decidimos gravar esse vídeo, né, para compartilhar o estudo de hoje à noite, né, que havíamos postado no grupo da igreja, que tem como título a oração de um rei em apuros, né, e que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante, versículo 22 até o versículo 22, seria todo o capítulo, mas por conta do tempo, mas os irmãos em suas casas poderão ler todo o capítulo para entender melhor essa passagem, tá certo? Antes de tudo, eu quero orar ao Senhor, pedindo que Ele nos auxilie no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas, pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que fazem parte desta igreja, Senhor. Abençoe esta igreja para que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, crescer no relacionamento contigo, te conhecendo e sendo conhecido por Ti. Nos ajuda a cada dia mais a ter a nossa vida santificada pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Nós te oramos e também te pedimos pela vida daqueles irmãos que moram na área de risco. Protege, Senhor, com a Tua poderosa mão, aquelas pessoas também de nossa comunidade que estão morando também em áreas de risco, Senhor. Queremos te pedir que Tu possas abençoá-las, ó Deus, com a Tua proteção e que nada de mal venha acontecê-las, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui o texto, né, que se encontra em Crônicas, capítulo 20, de 1. Vou ler até o versículo 22, certo? Que diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra?
que diante do teu povo Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel e em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Bem, meus irmãos, aqui é uma leitura um pouco longa, né, mas fala muito forte ao nosso coração com respeito às nossas orações, né? E quando eu li essa oração do rei Josafá, que era um rei justo e temente a Deus, eu fiquei, confesso que impressionado, né, com a forma que ele faz a sua oração
a Deus. E é um exemplo de oração que devemos seguir, sim. Então, analisando a oração que Josafá fez diante de um grande problema que o povo de Judá, né, o reino de Judá estava a enfrentar, os seus inimigos, né, os filhos de Amon e de Moabe e os filhos de Amon vieram em uma grande multidão, né, se reuniram diante de Judá para atacar, para destruir o reino de Judá. E na sua oração, Josafá, ele diz que, aliás, no versículo 3, ele diz que teve medo. E por ter medo, ele buscou ao Senhor, né, e apregoou jejum em todo o Judá. É interessante que o texto não esconde, né, o sentimento de Josafá. Josafá teve medo. E certamente todos nós temos medo. Há várias situações que nós tememos, que nós, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, nós ficamos com medo, sim. O fato de sermos crentes no Senhor, de sermos seus servos, não significa que nós não teremos mais medo, né? O interessante é que o salmista Davi, ele diz que tem um versículo que ele diz que ainda que eu ande pelo vale, no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou seja, não terei medo. Mas aqui o Josafá diz que tem medo, certo? Então esse momento que ele teve medo, um momento onde ele recebe a notícia, né, em que havia um grande exército pronto para atacar o seu reino, né, mas qual foi a sua atitude em relação a este problema? Ele não permaneceu no medo, preso ao medo que ele sentiu diante desta situação que ele estava, daquela situação que ele estava enfrentando. Mas ele buscou ao Senhor. E no fim da sua oração, né, aliás, no fim, nos versículos mais adiante, nós iremos perceber que ele foi libertado desse medo, porque ele buscou ao Senhor em oração. Então, nos momentos onde nós temos esse sentimento de medo, né, nós não devemos ficar presos a ele, né? Nós não devemos ficar sendo subjugado por este sentimento que nós temos diante de certas situações que nos tentam paralisar, deixar-nos parados, não é, em nossas vidas por conta deste medo que é colocado em nossos corações por causa de algumas situações. Então o rei Josafá nos dá um exemplo, né? No momento em que nós tivermos medo, nós devemos buscar ao Senhor, o qual nós servimos. Então, não só o texto diz aqui, né, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Não somente o rei Josafá, mas toda Judá, todo o povo foram ao templo, né? O templo naquela época representava a presença de Deus. Deus se fazia presente, Deus se falava no templo, né? Em Jerusalém, naquele contexto, né? Hoje nós sabemos que é diferente. Deus fala conosco onde quer que nós estejamos, né? Fala conosco no templo onde nós adoramos ao Senhor, fala conosco no nosso quarto ali, quando conversamos com Deus, onde quer que nós estejamos, se estamos andando em direção ao trabalho, ao colégio, aonde quer que nós formos e estivermos com a nossa mente ligada ao Senhor, conversando com Ele,
Ele escuta nossas orações, Ele também fala aos nossos corações. Então, todo o Judá se congregou na presença do Senhor. Como é bom a gente compartilhar o nosso medo com os nossos irmãos, com as nossas congregações, e nos unirmos em oração a Deus, para que Ele nos traga conforto, nos traga livramento diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Então, Josafá e todo o povo orou ao Senhor e jejuou em favor, pedindo o livramento das mãos de Deus. E o versículo 5 ele vai dizer que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse. Aí ele começa a sua oração. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na forma como o rei Josafá ora ao Senhor. Então ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui Josafá está dizendo quem é Deus para ele. Essas palavras vêm a partir do conhecimento que o rei Josafá tem de Deus. Quero fazer uma pergunta aqui, e você pode responder para você mesmo. Quem é Deus para você? Se alguém pedir para você descrever Deus, o que você diria? Né? Josafá, em sua oração, ele diz, Deus é Deus de nossos pais. Né? Esse Deus tem uma história na família de Josafá, no povo, na nação de Josafá. Então, quando ele diz, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, é uma pergunta retórica que ele faz, né? Não és tu, Senhor, que dominas sobre todos os reinos dos povos? Está dizendo que Deus está acima de todos os reinos, inclusive daquele reino que estava querendo atacar o reino de Judá. Deus estava acima do povo de Moabe e do povo de Amon. Isso, Josafá estava reconhecendo que Deus era maior do que os seus inimigos, ou é maior, do que seus inimigos. E ele diz, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está dizendo que ninguém poderá resistir ao Deus que ele servia, ao nosso Deus, porque nas mãos do Senhor está a força e o poder. É importante essas palavras de Josafá, não para que Deus saiba quem ele é, porque Deus sabe quem ele é, mas essas palavras em nossas orações, ela nos dá uma força maior para confiarmos no Senhor. No momento que nós abrimos a boca para dizer quem Deus é, nós estamos dessa forma professando, aquilo que conhecemos a respeito de Deus e trazendo à nossa memória quem Deus realmente é. Então, no momento que eu, na minha oração, eu digo, Senhor, Tu és um Deus de nossos pais, ou seja, Tu tem um histórico na minha vida, da minha família, um histórico na vida do meu povo, um histórico na vida da minha igreja. Grandes coisas eu vi Tu realizar nas vidas das pessoas que passaram pela minha vida. Quando eu digo não és Tu quem... Quando eu afirmo que Deus ele domina sobre todos os reinos, e quando eu afirmo que Deus tem toda a força, todo o poder e ninguém poderá resistir, eu estou falando para mim.
estou falando para Deus, mas fortalecendo a minha fé, a minha confiança nesse Deus, no qual eu estou dizendo o que Ele é. Está entendendo? Então é importante, meus irmãos, em nossas orações, nós professarmos, nós falarmos, melhor dizendo, quem Deus é, para que nós possamos fortalecer a nossa confiança nele, abrir a boca e dessa forma dizer, falar: Deus, tu és grande, Deus, tu és amor, Deus, em tuas mãos está todo o poder para embasar a nossa oração, para nós termos uma melhor consciência a quem nós estamos orando. É esse Deus que nós estamos orando, é esse Deus Todo-Poderoso que eu estou me dirigindo, que eu estou pedindo socorro. Está entendendo? Então é importante que nós possamos orar dessa forma, né? Orar descrevendo Deus na forma como nós cremos, né? E nós devemos crer, claro, de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. E ele não fica por aí, e Josafá, ele continua a orar, dizendo, versículo 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que Josafá está dizendo aqui neste versículo é que quando o templo foi inaugurado por Salomão, ele fez esta oração, né? E Deus confirmou a oração de Salomão, né? E disse que tem alguém ligando aqui, deixa eu só recusar. E disse que se alguém, né, porventura, né, se afastar dos caminhos do Senhor, pecar contra o Senhor, né, se a espada for de encontro ao seu povo, se a peste ou a fome, né, alcançar o seu povo, mas se o povo, né, se voltar a Deus e confessar, pedir perdão diante de Deus, Deus o ouvirá neste templo, né, no caso, no templo de Jerusalém. Então, Josafá está lembrando ao Senhor, mais uma vez eu digo, né, Deus ele sabe, ele não esquece, né, mas é lembrando ao Senhor, mas ao mesmo tempo é lembrando ao seu coração, né, ele está orando de uma maneira que ele coloca quem Deus é e também aquilo que Deus prometeu ao seu povo, a aliança que Deus fez com o seu povo, que se o povo se orar naquele templo por alguma circunstância, né, o povo seria ouvido por Deus, né? Deus ouviria o clamor do seu povo. Então é interessante, né, como é bom a gente conhecer, né, quem Deus é, conhecer a sua palavra, né? Conhecer que Ele é misericordioso, que Ele cuida de cada um, né? Que mesmo diante da pior circunstância que nós enfrentamos, nós devemos recorrer a Deus e dizer a Deus: olha, tu prometestes que ouvirias a minha oração, né? O Jesus Cristo, ele fala que se nós pedirmos, será dado, que se nós buscarmos, será achado, se nós batermos, né, a porta será aberta. Então o próprio Jesus, ele quem nos fala isso, né? Então ele diz que também que se nós o buscarmos, né, se nós formos, eu esqueci o texto, mas ele diz: se nós guardarmos os seus mandamentos, né? Aliás, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, pediremos o que quisermos, né? Então é promessa
do Senhor. Então, em nossas orações, nós devemos e podemos sim usar dessas palavras do Senhor Jesus. Em nossas orações ao Senhor, tu prometeste que se eu estiver em ti, e tu estiveres em mim, eu posso pedir o que eu quiser. Claro que esse o que eu quiser não é algo aleatório, não é algo para o meu próprio benefício, não é algo para contemplar o meu ego, mas é algo alinhado com a vontade de Deus, claro, né? Porque Deus não nos daria nada que nos prejudicasse, assim como nós não daremos algo aos nossos filhos que venha prejudicá-lo. Então Deus também não faria isso. Mas então nós devemos usar a palavra de Deus para embasar as nossas orações e dessa forma oraremos com autoridade. Então Josafá, ele vai lá em Salomão, né, e pega aqui as palavras, a oração de Salomão, dizendo que, e depois a confirmação de Deus, a oração de Salomão, dizendo que se realmente o meu povo, né, buscar neste lugar, eu o ouvirei. Então Josafá continua, né, nas suas orações, dizendo que o povo de Amon e Moabe, né, morava em umas terras que Deus não permitiu que eles invadissem aquela terra. Então Israel rodeou aquela terra e não invadiu. E Josafá diz: Senhor, e agora é dessa forma que eles querem nos pagar, né? O fato de nós não termos prejudicado a ele, termos evitado de destruir a sua terra, e hoje eles querem destruir a nossa. E no versículo 12 ele diz, aliás, versículo 11, ele ainda fala: eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos desse em herança. Interessante que Josafá ele reconhece que o seu reino, né, aquela terra que eles moravam, não era deles, mas era possessão, era herança, é herança de Deus. É interessante, né, a gente pensar também dessa forma em tudo que nós temos, né? Nossa vida não nos pertence, o nosso trabalho não é nosso, os nossos bens não é nosso, os nossos salários não é nosso, é de Deus, pertence a Ele. Nossos filhos, a nossa família não é nossa, mas é de Deus. Então, se é de Deus, Deus cuida, se é de Deus, Deus protege. Então tudo que é nossa vida, tudo que nós temos, devemos colocar nas mãos do Senhor, dedicar, consagrar ao Senhor, porque Ele cuida de nós e cuida dos nossos. Então é uma lição muito preciosa que Josafá dá quando ele se refere que o povo não estava atacando simplesmente um outro povo e que aquele povo queria um livramento. Estava querendo atacar uma propriedade do Senhor. Então, isso é muito, muito interessante, faz muita diferença também nessa oração de Josafá, porque deixa de ser uma oração egoísta, né? Olhando só para os seus, para dentro de si. Mas ele não olha para si, mas olha assim para a glória de Deus, né? Porque aquele povo era de Deus, o templo era de Deus. A promessa que Deus fez foi a Abraão que daria aquela terra. Então o povo não estava atacando não somente um outro reino, mas estava atacando um povo de Deus. E quando Josafá fala isso, né, que aquele povo é herança de Deus, ele está colocando esse povo nas mãos do Senhor. Senhor, o povo é teu, cuida desse povo. Da mesma forma, somos nós, devemos deixar os nossos filhos nas mãos do Senhor, a nossa família nas mãos do Senhor, os nossos bens nas mãos do Senhor, e dizer: Senhor, isso aqui é teu, isso aqui pertence a ti, cuida, protege, né? E nós devemos ser simplesmente mordomos do Senhor, cuidar daquilo que Ele coloca em nossas mãos. No versículo 12, ele vai dizer: ó nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É interessante isso aqui porque ele reconhece a sua fraqueza. Não podemos resistir, né? Se eu for lutar com as minhas próprias forças, não conseguirei resistir. É o que Josafá está dizendo, né? E nós devemos pensar também dessa forma. Às vezes queremos resolver os nossos problemas, nossas lutas, as dificuldades com as nossas próprias forças. E não entregamos nas mãos do Senhor. Às vezes até pedimos a Ele, às vezes até dizemos que está em Tuas mãos, Senhor, os nossos problemas, mas a gente ainda fica retendo o problema e não conseguimos resolver, e também Deus também não resolve porque nós não o colocamos nas suas mãos. Olha que Josafá está dizendo: eu não consigo, né? Não há força para resistirmos. Ele sabia o tamanho da multidão, era muita gente. E de fato aquele povo não conseguiria pelas suas próprias forças. Mas ele estava falando com Deus, que estava acima dos reinos, de todos os reinos, com Deus, que a ele pertence a força e o poder. O Deus da aliança, que tinha feito aliança. O Deus que era dono do povo, dono de Judá, dono daquela terra. É esse Deus a qual ele estava falando, né? E dizendo: olha, eu não tenho como resistir. Porém, ele diz: os nossos olhos estão postos em Ti. O meu socorro vem de Ti. Estou olhando para Ti, esperando o Teu livramento. Essa é a atitude de Josafá e deve ser também as nossas atitudes, né? Diante dos problemas dos mais diversos que enfrentamos, né? Problema de ansiedade, de depressão, de tristeza, problemas financeiros, problemas de todas as ordens, né? Que nos tiram o sono, que nos tiram a esperança, né? Nós devemos, todos eles, pegar e colocar nas mãos do Senhor, dizendo que as nossas vidas não nos pertence, mas pertence ao Senhor, e colocar os nossos olhos nele, esperando livramento de suas mãos. Essa deve ser a nossa atitude. Essa é a oração que o Senhor responde, e foi o que aconteceu. No versículo 14 vai dizer que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asa. Jaaziel, melhor dizendo, foi tomado pelo Espírito do Senhor, e o Senhor falou pela sua boca, dizendo: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Coisa impressionante, não é? Quando estamos diante de problema e pensamos: meu Deus, como iremos resolver? É algo desafiador. Não é fácil.
Por causa das nossas limitações, nós oscilamos na nossa confiança, a gente entrega o problema ao Senhor e depois quer tomar de novo, né? Não é fácil, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem poder para nos ajudar. Ele diz: não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Qual é o seu problema? Pare e reflita, né? Quais são os teus problemas? Quais são as tuas dificuldades? O que é que você tem medo no futuro? Saúde, relacionamentos, crise política. O que é que tem incomodado? O que é que tem perturbado a tua paz nesses últimos dias? O desafio é nós pegarmos tudo isso, meus irmãos, e colocarmos nas mãos do Senhor. Pois Ele diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, deste grande problema. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que coisa maravilhosa. Não sou eu, não é você quem vai lutar, mas é Deus que luta por nós. É Ele que luta por nós. Então, Deus diz: olha, amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Mais uma vez Ele diz: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Orar ao Senhor não significa que eu ficarei parado, nós ficaremos parados diante das nossas orações, né? Orei ao Senhor, entreguei ao Senhor e nada mais eu vou fazer. Não significa isso, né? Deus, Ele diz: olha, tomai posição, vá ao encontro, mas você não precisará lutar. Porque Deus disse que o seu povo, né, em vários momentos Ele disse: o povo de Israel saía para a guerra, um povo maiores, mas muitas vezes eles não precisaram lutar. Por que eles não precisaram lutar? Porque eles não tinham força para lutar. Então, diante dos nossos problemas, aqueles que nós não temos força para lutar, Deus vai lutar por nós, mas nós devemos estar em posição. Se é em algum lugar que o problema está e precisamos ir lá e nós temos medo de ir para resolver, vá resolver lá o problema confiando em Deus, e chegando lá, Deus lutará por você. Há problemas que você não tem força emocional, alguma questão que você tem que precisa resolver e não consegue, não tem ânimo. Esteja em posição e o Senhor resolverá para você, lutará para você. Meus irmãos, depois destas palavras que nós encontramos neste capítulo do 2 Crônicas, capítulo 20, né? O que é que nós iremos fazer? Como nós iremos reagir diante das circunstâncias? Nós não podemos ler, ouvir da parte de Deus esses ensinamentos para nossas vidas e continuar da mesma forma.
Precisamos ter mudança em nossas vidas, em nossa relação com Deus, a nossa confiança com Ele, porque a palavra dele é fiel, a palavra dele não cai a validade, é eterna, ele cumpre o que ele diz. Se Deus diz que vai lutar por você, ele irá lutar. Precisamos confiar nessas palavras. E sabe o que foi que Josafá fez depois que recebeu a palavra do Senhor? Ele começou a louvar ao Senhor. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus a tinha livrado? Não, não tinha livrado ainda. Deus tinha lutado? Não, não tinha lutado ainda. O que é que eles tinham para louvar ao Senhor? O que é que eles tinham para se alegrar na presença do Senhor? Eles tinham a palavra de Deus. Então foi a palavra de Deus que motivou esse louvor, essa adoração, que diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O milagre ainda iria acontecer, mas ele já estava prevendo, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Apropriemo-nos desta palavra e vivemos por ela, e vivamos por ela. Porque Deus vai resolver a minha luta, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preciso esperar que Deus resolva o meu problema para louvá-lo? Não. Comecemos a louvar hoje, agora, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque sua palavra é fiel e ele cumpre o que diz. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, Deus venceu a guerra pelo seu povo. Deus vencerá a sua guerra por amor a você. Apenas confie na sua palavra. Ore como o rei Josafá orou, falando quem Deus é, falando do seu poder, falando do que ele já fez, falando que você é propriedade dele, é herança dele. E se colocando nas mãos do Senhor, confiando na sua palavra, no seu poder, no seu amor, e sabendo que a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos viver por esta palavra, confiando nesta palavra, confiando no poder de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.